fora da caridade não há salvação. Este é o grande lema da doutrina espírita. A grande bandeira que resume um conjunto filosófico, científico e religioso de estudos e que nos apresenta, assim, como o grande guia, o grande farol para nossas existências. No entanto, quando falamos de caridade, esse termo traz-nos a proposta que o Espiritismo nos traz. Então, começando a partir do dicionário do Aurélio, então nós buscamos o conceito da caridade. E o Aurélio, o Arco de Holanda, ele nos coloca no vocábulo cristão o amor que move a vontade à busca do bem de outrem. Também benevolência, complacência, compaixão. E ainda beneficência, benefício, esmola. Então agora nós começamos a clarear as ideias a respeito do termo caridade. E quando pensamos no Evangelho, a primeira coisa que a gente recorda é lá do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec traz a passagem famosa de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13, que retrata a caridade de uma maneira poética. Então, o pesquisador Silvio Chibene, ele fez um artigo, escreveu um artigo muito bem elaborado, estabelecendo exatamente o significado da palavra caridade e do contexto que fora da caridade não há salvação foi nos apresentado. E quando ele vai buscar na Bíblia, onde encontram-se os termos, e em especial nessa passagem, algo surpreendente é colocado. Porque ele observa que a mais comum das traduções da Bíblia, do Novo Testamento no Brasil, que é a tradução do João Ferreira de Almeida, no ano de 1977, usa a palavra caridade nessa famosa passagem de Paulo aos Coríntios 1:13. Mas na mesma editora, que reeditou em 1979, 2 anos depois, a palavra caridade foi modificada por amor. E nas versões consecutivas também. E aí o pesquisador foi atrás para saber o que aconteceu, por que se mudou, modificou-se o termo caridade por amor. E aí ele foi encontrar que nas Bíblias de origem católica, as Bíblias em geral colocam o termo na tradução como caridade. E quando busca-se as traduções vindas da igreja protestante, da versão protestante da Bíblia, então encontra-se a palavra amor. E aí então remontamos a uma velha, antiga discussão teológica entre católicos e protestantes. Porque os católicos defendem que a salvação é obtida através das obras, por meio das obras. E os protestantes defendem que a salvação é alcançada por meio da fé. A palavra salvação também guarda alguns significados peculiares. Para nós espíritas é evolução, para alguns é a felicidade, para outros pode ser a ressurreição. Mas nós não vamos adentrar na discussão teológica entre protestantes e católicos. E também não vamos percorrer a questão linguística para saber se a melhor tradução, vinda lá do aramaico, hebraico, etc., seria amor ou caridade. Porque sabemos que do hebraico a palavra é sedaká. E sedaká pode ser traduzido em nossa língua portuguesa como justiça, como amor e como caridade. Então, novamente, caímos numa situação aí de contextualização. Mas quando nós observamos Jesus, quem foi Jesus? Jesus nunca esteve isolado da humanidade. Nunca se colocou num mosteiro, nunca colocou-se numa caverna, nunca se isolou junto a um grupo. Ele procurou estar em meio ao povo, junto às pessoas. A todo tempo ele estava auxiliando, refletindo, inspirando, indicando, socorrendo. Sejam ricos e pobres, simples e ignorantes, doentes e sãos.
Então Jesus representa para nós o ensino do amor dinâmico, do amor ativo, do amor que está nas relações. Mas se buscarmos agora um entendimento filosófico sobre essa questão, vejamos, inspirados no capítulo que trata das paixões, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e também no famoso livro de René Descartes, As Paixões da Alma, nós encontramos que existem em nós aquilo que seriam as paixões. O que são paixões? Bem, novamente o termo. Paixão, do ponto de vista filosófico, não é o que comumente, vulgarmente a gente utiliza. Paixão, comumente a gente se refere a um sentimento desgovernado, descontrolado em direção a alguém ou alguma pessoa. Mas não é isso que na filosofia paixão significa. Paixão significa, para os filósofos, aquilo que se sente de uma forma passiva. Paixão e passividade são palavras que têm a mesma origem. Não, paixão é contrário à ação. Então René Descartes recorda para a gente que existem essas paixões que surgem espontaneamente em nós. E ele dá exemplos como o amor, e o ódio, a alegria e a tristeza. Então vou colocar para vocês. Se nós estivéssemos caminhando pela rua e de repente víssemos uma cena de alguém agredindo o outro verbalmente, a gente é tomado de quê? De uma indignação. Se alguém chega perto de você e começa a te contar que está doente, que tem passado por muitas dificuldades, por muitas limitações, uma doença crônica, você começa a ficar entristecido. Se você vê uma criança sorrindo, pulando, saltitante aqui e ali, aquela vibração da criança te traz alegria. Então, simplesmente, essas paixões ocorrem passivamente em nós. É como se algo, esses sentimentos, essas emoções nos inundassem, sem que a gente tivesse um controle. Ocorrem de forma passiva, espontânea. Na atualidade, a gente falaria assim: as paixões ocorrem em nós de forma automática, sem que a gente tenha controle. Nós não temos controle direto, mas temos controle indireto. Por exemplo, se eu vejo uma situação que me leva a um estado emocional de raiva, eu não preciso sair violentando as pessoas. Eu vou conduzir a minha raiva, vou trabalhar a minha raiva de forma que ela se torne ação positiva. Então, se eu vejo, por exemplo, se eu estou aqui, eu estou feliz, estou alegre por estar falando da doutrina espírita, mas a minha alegria é indiretamente conduzida, canalizada, para que seja conveniente ao ambiente, porque senão eu não poderia nem fazer essa apresentação, esse estudo. Então nós conseguimos, de forma indireta, atuar sobre essas paixões, mas não de forma direta. Nós não temos o controle direto. É o que nos propõe o René Descartes. Então, trazendo para amor e caridade, como é que a gente entende isso? O amor também é algo que nos acontece, sem que nós tenhamos controle sobre isso. Não adianta eu falar que quero amar alguém e passo a amar. Eu posso fazer uma prece aqui maravilhosa e dizer: eu amo a humanidade inteira. Passo a porta, me deparo com um estranho e falo: vai ser difícil. Chego lá, vou para casa, alguém tropeça em mim, eu já não estou amando tanto assim. Então a gente não tem tanto controle sobre isso, mas a gente sabe que nós podemos agir de forma espontânea, por vontade, ou seja, aplicando esse amor. Como? Por meio da caridade. A caridade é a dimensão ativa, é pela vontade do amor. E aí nós todos podemos agir, qualquer um de nós. E aí nós temos uma grande diferença entre a filosofia cristã e a filosofia dos orientais, por exemplo. As escolas orientais ensinam um amor que é contemplativo, um amor que é meditativo, mas para o cristianismo, para o cristão,
Não basta desejar o bem, você tem que fazer o bem. E outro ponto é que a caridade é um recurso didático que Jesus nos ensina, porque mesmo que a gente não seja assim aquela pessoa que a ama profundamente, que sejamos tão amáveis, mesmo que a gente não seja assim tão inundados de amor, nós todos podemos fazer a caridade já. Basta para isso a vontade. Outro ponto é que a caridade é contagiante. Se você começa a ajudar alguém, sempre aparece uma outra mão que quer socorrer. Se alguém cai na calçada e você tenta ajudar, logo em seguida alguém mais se sensibiliza e vem socorrer. E assim ocorre nas campanhas. Você começa a fazer uma campanha do agasalho e de repente alguém vê você doando alguma coisa, você é estimulado por aquela doação e começamos a fazer uma grande campanha. E ainda mais, o amor e a caridade estão ligados, estão associados. Vejamos, nos dias de frio aqui em Auckland, quando as nossas mãos assim estão bem geladinhas, o que a gente faz? A gente vai lá na lareira ou no aquecedor, estendemos as mãos para aquecer. Quando as mãos estão quentes, você não precisa continuar estendendo as mãos. O corpo sustenta este calor. Quando as nossas mãos ainda estão congeladas, estão duras, rígidas, a caridade nos ajuda a fazer essa flexibilização, essa pequena movimentação. E à medida que você faz a caridade, você induz o surgimento do amor dentro de si. E à medida que o amor surge, ele retroalimenta o desejo da caridade. Quando você mais faz a caridade, maior vai ser o amor que vai surgindo, vai acontecendo dentro de si. E para fazer a caridade para aquele que ama, não há nenhum esforço. Já faz espontâneo. Porque para quem ama, a caridade não precisa de nenhum esforço. Já ocorre naturalmente. Mas para nós ainda, que estamos nesse plano de provas e expiações, seres imperfeitos, precisamos do esforço, precisamos da vontade, para que a vontade mobilize os recursos do amor dentro de nós. É o que nós aprendemos com o Espírito de Emmanuel no livro O Consolador, quando ele nos ensina que a disciplina antecede a espontaneidade. Nós ainda não temos a espontaneidade de agirmos na caridade, ou talvez no bem, mas nós já podemos fazer disciplinadamente esse esforço. E é isso que acontece na maioria das vezes, porque quando estamos engajados em algum trabalho voluntário, se não for a disciplina, você para de frequentar, você para de ajudar. Mas por que você se disciplina a fazer, você vem. Então, se você não separar disciplinadamente um momento para tratar da sua espiritualidade, passa a semana inteira, você não teve tempo. Se você não se disciplinar a fazer a prece todos os dias de manhã, vão correr os dias e você não vai fazer prece. Então, se a gente não colocar a disciplina antecedendo a espontaneidade, nós não vamos alcançar as virtudes. E aí, mais uma vez, lá no Livro dos Espíritos, quando trata das virtudes e dos vícios, os Espíritos nos ensinam assim: para nós alcançarmos as virtudes, precisamos de esforços conscientes. As virtudes não vão surgir em nós espontaneamente. Elas necessitam que a gente faça esforços conscientes para poder desenvolver. Precisamos planejar mesmo, precisamos usar a razão para direcionar os nossos esforços. E enquanto nós vamos mobilizando a ação racional por meio da caridade, que é o amor dinâmico, vamos alcançando o amor que se desenvolve e vai transformar-se em algo natural dentro de nós. Ocorreu na cidade de Montes Claros, a gente viveu lá durante alguns anos, em Minas Gerais, que houve um acidente de trânsito. Naquela época,
jovem médico, ele estava numa moto e depois de uma colisão ele veio cair no chão e ocorreu um sangramento, uma fratura na perna muito grande. E naquele dia de desespero, não havia ainda o atendimento do SAMUS, ainda não existia esse recurso, então se demorava muito chegar a ambulância. E ele, o médico, sabendo que estava com uma grave hemorragia, tentava todo o tempo conter o sangramento, prendendo as artérias, mas a rua já estava inundada de sangue, as pessoas estavam desesperadas à volta e ninguém tomava uma atitude, ninguém sabia o que fazer. E aí um carro parava, olhava e seguia, outro chegava, parava e seguia, até que alguém parou, olhou e decidiu pegar aquele médico que gritava, pedia socorro. E quando aquela pessoa carregou aquele jovem nos braços, ele não se preocupou se o sangue iria sujar sua roupa, ou se o sangue mancharia o banco do carro, mas simplesmente colocou dentro do carro e levou para o hospital. Devido ao sangramento, que foi muito grande, aquele jovem médico morreu, faleceu, desencarnou nessa ocorrência. Algum tempo depois, esta pessoa que prestou socorro recebeu uma carta. Uma carta que foi escrita a próprio punho pela esposa, em companhia da mãe, que entre lágrimas escrevia para ele assim: você socorreu alguém. Mas saiba que esse alguém é o amor de nossas vidas. E por isso, hoje, nós também o amamos. Então, o que acontece com a caridade é isso, ela vai tecendo para nós uma teia invisível de amor, que vai nos envolvendo, aliando-nos, construindo laços, construindo cadeias que nos vinculam para o bem, porque o amor vai nos envolvendo a todos por meio das ações do bem. E então, quando a gente pensa na caridade, precisamos entender que a caridade tem esse contexto que é extremamente gigantesco. E que Kardec ressalta bem na questão 886 do Livro dos Espíritos, já nos comentários dessa questão, que na maioria das vezes as pessoas entendem a caridade como caridade material. Mas embora a caridade material seja importante, a caridade em si é muito mais abrangente. Não estamos aqui, obviamente, fazendo qualquer crítica à caridade material. Porque a caridade material, ela é urgente e emergente mesmo. Num mundo de provas e expiações, em que falta comida, falta água, falta medicamentos, falta cobertor, há pessoas morrendo. E se não houver um atendimento urgente, essas pessoas vão falecer. Então há uma situação de miséria ainda no mundo, bolsões realmente de miséria. E que precisam de socorro, socorro material. Chico Xavier ouviu do Bezerra de Menezes uma história de que na cidade de Moscou, como todos nós sabemos, é uma cidade muito mais fria que a Auckland, e durante o inverno, duas senhoras estavam no teatro assistindo uma apresentação do Bolshoi. A arte nos traz o belo e o bem. E o belo e o bom nos eleva o espírito, eleva a alma. Então, quando aquelas duas senhoras saíram do teatro, elas estavam elevadas, elas estavam flutuando. Porque era incrível a apresentação. E elas vinham caminhando quando elas perceberam um senhor na calçada. E uma delas instintivamente começou a abrir o casaco de peles. A outra, percebendo a movimentação, falou: o que você está fazendo? Vou dar meu casaco para aquela pessoa. Ele falou assim: não faça isso. Esse casaco é do seu, é de pele. Ele não sabe o valor, a importância desse casaco. Não faça isso. Vá na sua casa, peça a um dos seus serviçais para que traga cobertor para eles. Vai dar no mesmo. E aí
aí ela aqueceu aquela ideia, fechou o casaco novamente, as duas caminharam alegremente até a carruagem, entraram, entreteram-se, chegaram em casa tarde, e somente no outro dia de manhã, a bondosa senhora se lembrou daquele homem à beira ali do teatro, tiritando de frio, e aí chamou os serviçais, pediu para levar imediatamente cobertores até lá, e quando ele chegou, o homem estava morto. Então a caridade é urgente. A caridade material é emergente. Não podemos deixar para depois. Pode ser tarde demais. Mas além da caridade material, nós temos uma abrangência da caridade, como estávamos falando, que o Livro dos Espíritos, nessa questão 886, trata e que é extremamente relevante da gente lembrar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Observe como Kardec elaborou essa questão. E a resposta dos Espíritos foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vejamos. Benevolência. O que é a benevolência? Se buscarmos a raiz dessa palavra, ela vem do latim de benevelle, quer dizer boa, bem, vontade. Boa vontade. Não é bonito? Boa vontade. Parece simples, né? É só ter boa vontade. O problema é que os Espíritos colocaram assim para todos. Porque quando era boa vontade para os amigos, para os espíritas, para os companheiros da minha casa, estava tudo bem. Mas quando adicionar para todos, complicou, porque todas as pessoas, então eu tenho que atender todas as pessoas com benevolência, fazer o bem para todas e quaisquer pessoa. Independente da religião, independente da cor, da língua, em todas as situações. Mas que bem é esse? É o bem que eu quero, né? Ou é o bem que o outro quer? Não é possível. Eu quero dar água, o outro quer pão. Mas eu quero é dar água. E ele quer pão. Então nós temos o problema de entender empaticamente a necessidade do outro. A gente quer dar, mas daquilo que nos sobra. Daquilo que nos é conveniente dar. Eu já tenho excesso em casa, então é mais fácil dar isso aqui. Então a gente oferece do que está sobrando. Do que está sobrando mesmo. E outro ponto é que o Espírito de André Luiz nos ensina assim, que o bem, mesmo com raiva, vale a pena. Sabe por que mesmo com raiva? Porque às vezes a gente vai fazer uma atividade voluntária qualquer e a gente vai com raiva, gente. É sábado à tarde, é domingo de manhã, é à noite. Nossa, eu podia estar fazendo tanta coisa, eu podia estar divertindo, é meu horário de lazer, etc. E a gente vai com raiva, porque você marcou com o fulano de tal, o que a pessoa vai pensar de você, né? E aí você vai de qualquer maneira, mas quando chega lá, você entende, estou aqui, e aí as coisas se transformam. Então, André Luiz nos fala que ainda a gente faça algumas coisas assim, meio complicado, é difícil, mas vale a pena insistir, vale a pena, a disciplina antecede a espontaneidade, senão nós não vamos chegar lá. Temos a palavra indulgência. Indulgência, a palavra indulgência vem de indúcere, in mais dúcere, in é dentro de, e dúcere doce. Então, agir com doçura. Ser doce para com as pessoas. É quando alguém vem a você e você sabe que aquela pessoa errou. E qual a sua posição? Qual a sua postura? É estender as mãos. Ser doce. Aceitar aquela pessoa com o erro que ela possui, com o erro que ela apresenta, mas mostrar para ela que ela é capaz de superar. Ser incentivo na vida dessa pessoa. Então, quando a gente é indulgente, a gente não aplaude o erro, obviamente, porque o erro precisa ser ressaltado e corrigido, mas você não é acusador. E outro, indulgência não é o mesmo que conivência.
Porque às vezes a gente é indulgente, mas indulgente só para as outras pessoas da casa. Principalmente quando a gente é pai e mãe, né? A gente fala assim, meu filho atravessou o sinal vermelho. Não tem problema, todo mundo atravessa, ele não vai ser o primeiro nem o último. Meu filho estacionou o carro, mas está na vaga dedicada a deficientes. Mas todo mundo para, né? Por quê? Qual que é o problema? Então a gente começa a ser conivente com o erro, porque é a diferença de ser indulgente. Então nós precisamos compreender as falhas, aceitar como as outras pessoas ainda estão, mas entender que ela possui qualidades. Mas é difícil. Certa vez, conforme conta Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, Jesus procurou Simão Pedro. E falou, Simão, eu gostaria que amanhã você fosse até a casa de Jeremias, fosse procurar a sua filha Sara. Sara se encontra muito doente, precisa de socorro. Ore ao lado dela e quem sabe Deus, por meio das suas mãos, vai levar um pouco de consolo. E o discípulo, sentindo-se até orgulhoso de ser convidado por Jesus, de fazer esse trabalho, no dia seguinte, ao raiar do sol, já se colocava nas terras poeirentas, caminhando até aquela propriedade de um homem abastado para a época. Quando ele chegou já quase no final da manhã na casa de Jeremias, ele procurou o rico agricultor, e aí alguém disse que ele está no paiol. E quando ele chega no paiol, abre a porta, ele leva um choque. Jeremias está com um garrafão de vinho na mão, e ao seu lado, uma jovem, também bêbada, já sentada ao chão. A cena era meio constrangedora. A presença de Simão, obviamente, não era bem-vinda. Então, quando Jeremias viu Simão e Simão se apresentou, ele foi ríspido, foi rude, foi grosseiro e tentou logo dispensar Simão Pedro dali. Vá procurar meu filho lá dentro da casa. E aí Simão Pedro seguiu, já constrangido, entrou dentro da casa e na sala ali havia um grupo, homens que julgavam, apostavam dinheiro ali, atirando dados, e um filho de Jeremias, junto com outros conhecidos traficantes da época, e eles estavam ali excitados com o jogo, e quando Simão chega para perguntar de Sara, era totalmente inconveniente, então irritado também, nervoso, o filho falou, não quero saber, procure minha mãe, olha, talvez ela te ensine onde ela está. E ele foi, adentrando até a cozinha. E quando entra na cozinha, novamente uma cena mais constrangedora ainda. A velha senhora estava espancando uma criança esquálida, miúda, e a criança, entre berros e lágrimas, dizia que ela não havia comido os figos, que os figos haviam caído, e os galos, que era um xodó ali da criação, haviam comido os figos, mas a senhora não escutava nada. Enquanto não gastou sua energia de raiva sobre aquela criança, não parou. E Simão Pedro, em choque. Quando ele conseguiu falar, ela disse, siga por esse corredor. Ao final dele, ele percorreu um caminho úmido, escuro, e quando abriu a porta para visitar a doente, lá encontrou uma mulher esquálida, de cabelos desgrenhados, que quando viu começou a gritar palavrões e fazer gestos obscenos. Imediatamente ele fechou as portas e saiu daquela propriedade. Quando mais tarde ele chega a Jerusalém e vai falar com Jesus, diz, Senhor, foi tudo em vão. Foi tudo em vão. E começou a contar tudo o que aconteceu durante o dia, as dificuldades, os problemas, o que envolveu na casa de Jeremias, os constrangimentos, etc. E quando ele termina, ele percebe que Jesus está em silêncio, olhos tristes, olhando o horizonte, como se visse coisas que ele não pudesse perceber. E ele pergunta a Jesus, por acaso eu não cumpri aquilo que foi impedido? Por acaso eu não fui justo para com Jeremias, Sara e sua família? E aí Jesus responde a ele, Simão, Jeremias, eu já conheço há muito tempo. Sua esposa, seus filhos, a Sara, eu também os conheço. Quando lhe pedi para ir visitá-los, somente lhe pedi para que levasse o seu auxílio. Mas como nós podemos levar auxílio a alguém se a gente tem críticas,
julgamentos e censura. Então, se nós não tivermos indulgência, nós não vamos conseguir fazer o exercício da caridade para com as pessoas. E temos o perdão das ofensas. Gente, perdão é algo extremamente importante no nosso roteiro de vida, no nosso contexto de vida, porque o perdão é a nossa libertação, é evitar que os espinhos do caminho venham nos ferir e se agarrar sobre nos nossos pés, dificultando-nos a marcha. É evitar que a gente sangre demais. É nos proteger contra as inúmeras situações difíceis que a vida nos apresenta, para que a gente siga livre, sem as amarras, sem os grilhões de acontecimentos que rolaram na nossa vida e que possam nos prender no nosso destino, na nossa caminhada, na nossa construção da felicidade. Então, o perdão é essencial na vida de relação. Isso nós já sabemos. O Rosando Klinger, ele faz um estudo sobre o perdão e ele levanta assim, o que não é perdão, porque aí nos ajuda a ser mais didático. Então, a primeira coisa, não é perdão, esquecer. Esquecer não é perdão. Porque se nós tivermos boa memória, se tivermos saúde mental, ainda bem, a gente se lembra de todas as coisas, de todas as coisas que nos aconteceram anteriormente. Então a gente simplesmente não vai esquecer dos acontecimentos que nos magoaram, que passaram, dos aborrecimentos. A gente vai se lembrar. Então a gente não vai conseguir esquecer. Essa ideia do esquecimento ligado ao perdão veio lá de Jeremias, no seu capítulo 31, 34, quando então interpretaram a passagem que diz assim: Deus não se lembra mais dos pecados deles. Só que fizeram uma interpretação um tanto estranha, porque Deus é inteligência suprema. Deus é onisciente e onipresente. Será que vai ter amnésia? Então não vai dar, né? Então não é isso que o trecho está nos mostrando. Ele está nos dizendo que Deus não observa o presente, a nossa situação de agora. Ele vê nossa potencialidade para o futuro, nossas qualidades que vão se desenvolver e que vão crescer muito mais. Ele não está preocupado com o Edson de agora, ele está preocupado com o Edson, trabalhando o Edson do futuro, porque é esse Edson que vai em algum momento alcançar essa condição de espírito puro, espírito bom. Então, é uma outra vertente, então nós não podemos simplesmente esquecer. Perdoar não é aguardar um pedido de perdão. Porque às vezes a gente quer perdoar, mas ele fala assim, vou perdoar quando aquela pessoa vier me pedir desculpa. Enquanto não me pedir desculpa, eu não perdoo. Só que nós não precisamos que o outro venha pedir desculpas para que a gente perdoa. Porque quando você faz isso, você está dizendo, pelo seu orgulho, que você espera que o outro se humilhe à sua frente, se ajoelhe e que reconheça que foi errado, que fez isso, fez aquilo. Quer dizer, você pede uma retratação de humilhação para aquela outra pessoa e você então vai perdoar. Só que você não precisa dessa retratação dessa forma. Nós podemos perdoar mesmo que a outra pessoa nem reconheça que errou com a gente. Não importa. Importa que eu perdoo. O perdão não é parar de sentir dor. A gente pensa que se eu perdoei, eu não posso mais sentir dor. Mas, gente, há situações que são complexas. Por exemplo, se a pessoa teve uma violência sexual na infância. Se a pessoa foi atropelada na rua. Você pode perdoar. Mas a lesão que ficou na sua perna vai te deixar manco para o resto da sua existência. Você vai continuar sentindo dor. Mas você pode perdoar, mesmo que ainda esteja sentindo dor. Porque esta é uma vontade, é um trabalho que você pode fazer e decidir por si próprio. Perdoar não é negligenciar a justiça. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa cometeu um crime, eu tenho que perdoar, então não precisa ir à justiça. Precisa. Porque aquela pessoa que errou, cometeu o crime, pode cometer com outras pessoas. E nós precisamos que a pessoa repare perante a justiça os próprios erros. Então, é preciso deixar que a pessoa vá até as consequências, assumir suas consequências, e mesmo assim eu perdoo, mas você precisa ajustar-se perante a justiça. Perdoar não é confiar. Por que não é confiar?
Porque a gente às vezes pensa assim, a pessoa errou comigo e eu não consigo confiar nela, eu acho que eu não perdoei. Mas se a pessoa, por exemplo, me traiu, um afeto que teve um problema durante esse relacionamento de afetividade, ou se é um funcionário, por exemplo, meu, que rouba algum dinheiro do caixa, vai ser muito difícil você aceitar novamente aquela pessoa naquela posição. Porque confiar é uma construção nas nossas vidas. Confiar demanda tempo, é uma construção lenta. E quando você caiu na desconfiança, você vai ter que ajuntar os escromos das coisas, as peças, os pedacinhos, para reconstruir novamente. Então eu não vou colocar a pessoa no caixa de novo, porque seria uma tentação para aquela pessoa estar ali ao frente do dinheiro, do dia a dia, mas eu vou dar outras oportunidades. Então, a gente tem que entender que o perdão tem outras facetas. Agora, nós também podemos avaliar que nós temos em nós um sistema ou um conjunto de faculdades. Quais faculdades? A faculdade de pensar. Então, se essa sala estivesse vazia, eu estivesse sozinho, eu sou capaz de pensar, estabelecer ideias, usar minha imaginação para comigo mesmo. Mas eu tenho uma outra dimensão, porque se alguém adentra a sala, sou eu com mais uma pessoa, estabeleço uma relação. Se estabeleço uma relação, eu recebo dessa pessoa alguma coisa. E essa informação, essa leitura que eu faço da outra pessoa, vem até mim em forma de pensamentos. Esses pensamentos são elaborados, essa leitura é feita e surgem sentimentos e emoções. Lembrando que em filosofia, tudo que brota da alma é pensamento. Então, sentimentos e emoções para o filósofo é um tipo particular de pensamento. Então, a pessoa aparece, a gente recebe, percebe e a gente vai sentir, vai estabelecer um conjunto de ideias em relação àquela pessoa. E eu tenho uma outra propriedade, uma outra dimensão que é de doar, de agir. E então eu vou devolver ao mundo, de acordo com a leitura que eu fiz, as coisas que eu aprendi, então eu realizo. Então são três inteligências. A inteligência cognitiva, que é a capacidade de pensar. A inteligência emocional ou social, que é dessa relação com o outro. E a inteligência volitiva, que é a de agir. Então vamos associar essas três inteligências com essas três virtudes que apresentamos? Então se eu tenho a inteligência cognitiva, eu associo essa inteligência cognitiva com a indulgência. Por quê? Toda vez que eu trabalho o contexto de aproximar-se com alguém, eu vejo o lado bom dessa pessoa, as qualidades dessa pessoa. Eu não vejo tanto os pontos negativos. E aí dá para você entender, se você é muito indulgente, o grau da sua indulgência é assim. Se as pessoas te procuram muito para contar as coisas, é porque você normalmente é uma pessoa indulgente. Porque o indulgente tenta olhar para o outro e ver as virtudes mais que os defeitos. A pessoa que não é indulgente, ela abre uma lente bem grande de aumento e estica, e você que já se sente culpado, vai novamente se sentir mais culpado ainda. Você vai se sentir ainda pior. Porque essa pessoa começa a te acusar, começa a indicar seus erros, etc. Então você vê que o seu grau de indulgência ainda não está muito grande. Nós vamos aliar a inteligência emocional com o perdão. Porque nas vidas de relações, nós só podemos viver saudavelmente se perdoarmos. E o perdão, gente, é como um filtro. Um filtro que nos impede de atender, de aceitar o mal. Então esse filtro é assim. O mundo, nós temos um mundo de provas e expiações. O mal vai acontecer. Porque as pessoas vão nos prejudicar ou vão fazer uma maldade para conosco, às vezes sem intenção, e às vezes vai ter muita gente que vai fazer com a intenção de nos magoar, ou com a intenção de nos fazer o mal realmente, porque ela é má. Se você tem um filtro do perdão, o mal está lá, mas não está aqui dentro de mim. Então você evita que a semente do mal se instale. Se essa semente do mal se instalar em você, você vai ter mágoa, remorso, ciúme, inveja, você vai ter vontade de se vingar. Porque você permitiu que o mal adentrasse. Então, avalie
se você está conseguindo manter o seu equilíbrio, a sua harmonia, a sua paz. Se você não está vendendo barato sua paz, você possui um filtro chamado perdão. E aí você deixa o mal lá fora, mas dentro de si você age e vive com equilíbrio e harmonia. E temos a terceira inteligência, que é a inteligência de agir, a inteligência volitiva. E aí nós temos a benevolência. E a benevolência nos ensina a fazer o bem. Então, agir para o bem. E você vai entender se você age para o bem como? Quando você, ao agir, pensa mais nos outros do que em você mesmo. Pensa mais no coletivo. Quanto mais coletivamente você pensa, mais benevolente você é. Então dá para a gente entender o nível que nós aí nos encontramos e o quanto de esforço precisamos empreender para a caridade. Então, se já falamos da caridade filosoficamente, basta agora uma pincelada na caridade do ponto de vista evangélico. Que a caridade nos ensina conforme a carta de Paulo. Paulo diz assim na carta dos Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que tinge. Ele compara a caridade com a fala. Gente, a fala conduz exércitos, conduz pessoas. Então, quando a fala é feita com o coração, ela envolve e conduz as pessoas. Mas se a fala não tem coração, ela é só um símbolo, só um barulho. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu possua a fé em plenitude a ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ele compara a caridade com as profecias. A história dos hebreus está toda baseada nas profecias. Tão importante era a profecia à época. A ciência, compara com a ciência. Gente, o conhecimento, como o conhecimento é importante, mas se não tiver caridade, diz Paulo, nada sou. Ainda que eu distribua meus bens em esmola, entregue meu corpo a fim de ser queimado, se não tiver caridade, nada me aproveita. Então nos compara com os sacrifícios, com as doações materiais. Mas se essas doações não tiver uma repercussão em meus sentimentos, se eu não fizer com amor, com doçura, então nada me vale. E ele então não foge à questão, porque depois dele desdobrar o que significa caridade em uma série de adjetivos, que eu vou percorrer rapidamente: paciência, benigna, a caridade paciente, benigna, não invejosa, não se ufana, não se soberbece, não busca seus interesses, não se importa inconveniente, não se irrita, não se alegra com injustiça, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ele não foge ao final e ainda diz assim: agora permanecem as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. E afirma, porém a maior delas é a caridade. Porque as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, formam um triângulo. A base desse triângulo, a fé e a esperança, dão suporte ao ângulo divino, que é a caridade, que nos eleva ao alto, que nos conduz à lei de progresso, nos conduz à evolução, nos conduz à marcha. Mas agora nós já falamos tanto da caridade, né? Assim como o arco-íris, você pega todas as cores, junta as cores, você não vê a luz. Você pode falar muito da caridade, mas se você não vivenciar a caridade, você não vai saber exatamente o que é a caridade. Nunca vai saber o paladar da caridade, porque não haverão palavras que possam, não haverá palavras que poderão, correto, o português eu acho que está meio errado, não poderá explicar para nós o que seja exatamente a caridade. Então, pensando nisso, nós precisamos vivenciar o que faz o músico, o que faz o atleta. Eles treinam. O músico treina todos os dias, o atleta treina sempre, continuamente para se aperfeiçoar. Nós precisamos treinar. Nós não podemos sair por aquela porta e esquecer de tudo. Você precisa vivenciar esse evangelho, essa lição, para que ela traga sentido e faça realidade em sua vida.
Em João nós encontramos um trecho assim: nós amamos porque Ele, Jesus, nos amou primeiro. É verdade que neste mundo nós vamos encontrar muitas pessoas que ainda não entendem a caridade, que ainda não se importam com o amor. Mas o importante é eu me importo, eu amo primeiro e o outro vem e ama. Assim como um metal que se aproxima de um ímã é imantado, assim como um metal que encostando numa rede elétrica é eletrizado, quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, mais vamos aprender a amar. Muito obrigado, muita paz a todos. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Muito obrigada primeiro, né, pela palestra, que foi sensacional. Você tem alguma sugestão? Porque às vezes eu acho que o mais difícil da caridade é permanecer nela. Então a pessoa te testa uma vez e aí você continua caridoso, indulgente, benevolente. Aí a segunda, a terceira e na quarta você solta, né? Porque já não dá mais. Então eu queria saber se você tem na sua experiência ou no seu estudo alguma... Pense numa árvore. A árvore produz os frutos, mas a árvore não consome seus próprios frutos, ela simplesmente doa. Então doe. O que o outro vai fazer, se o outro reconhece, não reconhece, a ti não te pertence. No Evangelho ensina assim: os frutos pertencem a Deus, a nós cabe o nosso trabalho. Estejamos tranquilos, vamos continuar produzindo, florescendo, frutificando e seguindo. Mais uma pergunta? Como fazer a caridade com aquelas pessoas difíceis? Aí vai depender o que seja difícil, né? Porque aí nós falamos da inteligência emocional, e aí essa pessoa difícil, quanto essa pessoa difícil está impactando na minha inteligência emocional? E como eu tenho trabalhado minha inteligência emocional para lidar com a pessoa difícil? Então nos remete a um exercício, né? A uma flexibilidade. Como que a gente está trabalhando os limites da nossa frustração para com as pessoas? Se a gente colocar muita expectativa nos outros, vamos estar sempre frustrados. Muito obrigado pela apresentação da palestra. E assim nós deixamos o pessoal do Facebook, muito obrigado. Deixa o seu like aí, deixa curtido. Tá certo?